Depois vamos fazer a análise da maior moeda dentro do Metaverse e do gaming. Maior que a Sandbox, maior que a Engine Coin e maior que a Axie Infinity. Claramente que eu estou a falar da Decentraland, ou seja, Mana. Como de costume, vamos falar um bocado sobre o que é a moeda e como é que funciona o projeto deles e depois vamos fazer a nossa análise ao preço. Portanto, fica até ao fim porque no final eu vou fazer a minha previsão de preço para o final do mercado e analisar se é uma boa compra ou não agora. Ora bem, vamos começar então. Estou aqui na CoinMarketCap e como realmente nós vemos, ela é a maior moeda dentro da categoria de Metaverse. Neste momento tem cerca de 6 bilhões, enquanto que a Sandbox, que é a segunda, tem cerca de 4.2, ok? Muitas dessas moedas entre o gaming e o Metaverse são as mesmas, mas esta continua a ser a maior dentro dessas duas categorias. E porquê? Porque eles têm um projeto muito interessante mesmo. Se nós viermos aqui ao site deles, eles têm um projeto que é o Metaverse deles, que tem este design bastante apelativo para muita gente. Como podemos ver, é tudo muito colorido e tudo muito bem desenhado e funciona da mesma maneira que a maior parte dos metaverses. Nós podemos construir os nossos próprios jogos, construir os nossos próprios, as nossas próprias áreas, podemos construir basicamente tudo. É isso que eles focam mais, como vemos aqui. Como eles dizem aqui, é o primeiro mundo virtual que o dono são os utilizadores. E como vemos, este design é completamente diferente do maior concorrente deles, que é a Sandbox. São duas coisas completamente diferentes em termos de design. E enquanto que o Sandbox pode atrair muita gente, este também pode atrair muita gente. Como todos estes projetos, eles têm um marketplace em que tudo isto são NFTs que podemos usar dentro do mundo deles, ok? E depois temos todos estes variados itens que dá para perceber bem qual é que é a utilidade deles, não é? E a tal venda do terreno dentro do metaverse deles, que é provavelmente o mais importante. Como do costume, não vou estar aqui a ser muito específico dentro desta parte da minha análise, porque acho que vocês é que têm que fazer a vossa pesquisa e perceber como é que isto funciona realmente e se realmente vos interessa ou não. Acho que é um excelente projeto e claramente que é um grande projeto que já está lá em cima, não é? Agora vamos ao que realmente vos interessa, que é a parte do preço. Nós desde sexta-feira que tivemos aquela subida da Bitcoin, tivemos realmente o primeiro breakout em algum tempo desta moeda, o que é excelente. Tivemos toda esta subida, uma subida de mais ou menos 36%, o que é bastante significativo, mas não é a percentagem que me interessa mais. O que me interessa mais é nós termos quebrado este nível. Isto é que me interessa mais, porque este nível era o último alto que nós tínhamos aqui. E isso é que realmente nos mostra que temos um breakout para cima. Vou pôr aqui outra vez estas minhas linhas, são as minhas linhas de resistência. Primeiro, ele teve que quebrar esta linha vermelha, ok? Que é a zona do breakout quando aconteceu. E depois, quando isso aconteceu, nós depois olhamos realmente para a primeira linha branca e para a segunda, por volta dos 3.1 e depois dos 3.3 respectivamente. Neste momento que eu estou a gravar, é segunda de manhã, nós estamos a ver aqui alguma dificuldade em quebrar essa resistência dos 3.3, ok? Isto a médio prazo. E o que eu acho que pode acontecer, porque quando isto normalmente acontece, o que acontece a seguir é algo deste género. Nós voltamos a testar a resistência anteriormente. E se ela aguentar, torna-se assim suporte. E se tornar suporte, depois podemos voltar a subir. Basicamente, se esta for demasiado forte, a de 3.3, voltamos a testar a 3.1 e depois possivelmente podemos subir se ela aguentar. Se não aguentar, aí temos que olhar novamente para essa zona vermelha de 2.8. Isso é o que eu acho que pode acontecer no médio prazo. Agora vamos olhar então para mais a longo prazo, para o gráfico diário. Em termos de diário, os níveis são mais ou menos o mesmo, ok? O mais importante para mim era nós termos realmente quebrado este primeiro dos 3.2. Essa primeira resistência para mim era o mais importante. E porquê? Porque efetivamente, quando isso aconteceu e tivemos um fecho de dia acima desse nível, nós efetivamente quebramos esta trendline. Neste momento, na minha opinião, não podemos dizer que estamos numa trendline extremamente negativa, porque já tivemos o tal breakout para cima do último alto. E agora vai depender muito do que a Bitcoin fizer, ok? Como nós acabamos o dia de ontem acima deste nível, eu acho que nas próximas semanas podemos esperar movimentos para cima dentro desta moeda. Eu, já agora, voltei a entrar no mercado por causa deste tal movimento que nós estamos a falar. E acho que possivelmente vamos ter então as próximas semanas bastante fortes. Eu uso o diário para falar de um mês ou coisa do género para a frente, mas a longo prazo, o que é que nós podemos esperar? Ou seja, no semanal. E no semanal ainda não é tão bom quanto isso, na minha opinião, ok? Porquê? Porque enquanto nós não tivermos acima desta linha branca, ou seja, dos 3.87, ainda não quebramos a tal downtrend. Enquanto não quebramos esta linha, o que pode muito bem acontecer é termos mais um alto mais baixo e voltamos a descer, que é uma downtrend claramente, ok? Mas se nós conseguimos quebrar para aqui, esta downtrend desaparece, ok? Por isso é que eu ainda não estou investindo
investir a longo prazo. Eu comprei, como eu disse, eu já voltei a entrar no mercado, mas é com uma visão mais para 2, 3 semanas, dependendo do que é que vai acontecer, ok? Porque efetivamente, se nós subimos aqui, continuamos a subir e depois voltamos para baixo, e simplesmente o que aconteceu foi, temos aqui um alto mais baixo e continuamos na tal downtrend, ou seja, mais uma vez, enquanto nós não estivermos acima desta linha do 3.87, e o que eu quero dizer com isso é, enquanto não fecharmos uma semana acima deste valor, nós não podemos voltar a olhar para os 5 e para os 6 dólares, ok? Não podemos, porque ainda continuamos claramente nesta downtrend e pode ser apenas mais um alto mais baixo. Resumindo a minha opinião sobre esta moeda, possivelmente a curto prazo podemos ver um pullback para a linha de suporte. Acho que pode acontecer. Nas próximas 2, 3 semanas eu acredito que podemos voltar a subir e continuar a subir, e depois esta linha dos 3.8 é que vai ser muito determinante para vermos se a longo prazo podemos então dizer que essa moeda é bastante forte. Para termos mais um bocado de uma noção, só vos queria falar aqui um bocado da Bitcoin e explicar-vos então o porquê de eu ainda não estar muito confiante a longo prazo. Elas funcionam todas quase da mesma maneira, pelo menos da minha maneira de pensar. A minha maneira de pensar para a Bitcoin é: ok, tivemos este breakout, sim, mas ainda não quebramos o último alto, tão simples quanto isso. Ainda não quebramos este alto, que é dos 44.1, 44.2, e enquanto não o fizermos, continuamos numa downtrend e não podemos olhar mais para valores mais acima. Se nós efetivamente quebramos este alto, aí já podemos pensar em valores mais acima e valores bem mais interessantes, dentro dos 51 primeiro, e depois vemos o que é que acontece a partir daí, ok? Em termos de previsão de preço para o topo do mercado, isto vai ser o ponto de vista mais otimista que podemos ter, ok? Pronto, e é puramente especulação. Se nós efetivamente tivermos uma Bitcoin a subir para os 60 e para os 70 e coisas do género, o que é que nós podemos esperar dessa moeda? Como nós já vimos, é uma moeda já bastante grande, ou seja, é a maior dentro destas, do gaming e do metaverse. Eu acredito que o metaverse e o gaming é o futuro, ou seja, eu acredito que no topo deste mercado, possivelmente esta moeda pode ir para os 10 dólares ou coisa do género. Isto sendo muito otimista, ok? Só para ser bem claro. Mas a longo prazo, se esta moeda se tornar um dos metaverses mais potentes dentro desta indústria, nós neste momento nós sabemos que o metaverse é o futuro. Agora a pergunta é, qual metaverse? E se esta moeda se conseguir manter no topo daqui a 5 anos ou coisa do género, eu acredito que vai ser um dos melhores investimentos da nossa vida. Claramente que vão surgir novos projetos disto, e esta até pode desaparecer, nunca se sabe. Eu não acredito que isso aconteça nos próximos 5 anos, mas se ela se mantiver no topo dos metaverses, eu acredito que vai ser um investimento muito, mas muito forte para nós. E pronto, basicamente é isto. Esta é a minha análise da mana. Eu efetivamente comprei um pouco desta moeda. Não é uma posição muito grande de acordo com o portfólio, porque eu acredito que há outras moedas que possam ter maiores ganhos neste momento e que eu me posso aproveitar mais. Sim, vão ser mais arriscadas, mas é simplesmente a minha maneira de investir e a minha maneira de pensar, ok? Digam-me nos comentários se vocês realmente gostaram e digam-me também que moedas é que vocês querem ver a seguir, que eu agora vou fazer mais e mais análises, porque o mercado está a ficar cada vez mais interessante, não é? Pronto, deixem-me um gosto, que isso ajuda-me sempre a evoluir aqui no YouTube, e pronto, vemos no próximo. Tchau!